E sabe o que é interessante? É que é impossível você ter fé todos os dias, porque a fé de Deus que eu estou te falando, é uma fé que não depende das circunstâncias. A fé de Deus é aquela coisa que você chega num lugar, as coisas vão acontecer do jeito que você acha que deveria acontecer, você olha para as circunstâncias e você consegue declarar: teu amor não falha. Aquela coisa de você olhar e ver, olha, o amor de Deus nunca falha. O amor de Deus, e nós declaramos aqui, cantamos tanto, irmãos, né? Nós cantamos tantas vezes sobre o amor de Deus, sobre o quanto nós somos amados, né? Tu és bom, olha, todo tempo tu és bom. Agora, quando eu vivo a vida cristã, baseada na fé do quê, pastor? Na fé do Filho de Deus, na fé do sacrifício de Cristo. Eu o tempo inteiro estou baseando a minha vida, e o tempo inteiro eu consigo liberar a palavra de vida. Por quê? Porque eu estou olhando para Cristo o tempo inteiro. Agora, quando eu viro e vivo a minha vida cristã, baseado na obediência, qual que é o problema? O problema é que nem todo dia eu obedeço. O problema é que quando eu acho que Deus pode me abençoar pelo meu nível de obediência, eu entro na justiça própria. Agora, a fé vai produzir obediência em nós. Então, é interessante porque quando um irmão está enfermo, quando alguma coisa não está acontecendo na sua vida, quando as coisas não estão progredindo, quando as finanças não estão avançando, qual que é a pergunta clássica que as pessoas fazem? Será que tem pecado na vida desse irmão? Nós usamos muito o pecado, e semana passada aqui eu te falei que não há mais condenação, diga aleluia. O povo de Israel estava completamente fora da vontade de Deus. Com isso eu não estou te incentivando a pecar, e nem estou te falando conforme quando Paulo começou a pregar aos Gálatas, e quando Paulo e o Novo Testamento inteiro é baseado nisso. Olhe para o sacrifício de Cristo, não olhe para o que você pode, não olhe para a sua possibilidade, e nem olhe para a sua própria vida, olha para Cristo. Por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo. E eu te digo, a maior força para vencer o pecado é quando você enxerga Cristo. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Todas as pessoas que eu conheço que desviaram, sabe por que elas desviaram? Às vezes elas tinham uma fraqueza, e aí a pessoa tinha uma fraqueza em determinada área, e aí ela tinha uma fraqueza porque, por exemplo, ela não conseguia vencer a prostituição. E aí toda vez que ela tentava vencer a prostituição, ela não conseguia, mas ela começa a desenvolver uma visão de Deus como: olha, já que eu não estou obedecendo, eu mereço o castigo de Deus. Já que eu não estou merecendo, eu mereço a maldição de Deus. E aí essa pessoa tenta uma vez, duas, três. Na quarta vez, o que ela diz para ela mesma? Olha, Deus está olhando para mim com o pior olhar que existe no mundo. É melhor eu mesmo abrir mão de ir. Olha que cara de pau que eu sou. Como é que eu continuo frequentando as coisas do jeito que eu sou? O céu está fechado. Já ouviu essa expressão de alguém dizer para você: olha, eu estou até frequentando, mas você sabe, minha vida não está muito boa e o céu está fechado para mim. Por que o irmão acha que o céu está fechado? Porque ele baseia o tempo inteiro o relacionamento de Deus com ele na obediência. E isso parece que é bom, mas não é. Isso instiga algo em nós chamado justiça própria. Eu fico imaginando o dia que todos nós desfrutarmos da plenitude de saber que você é justo em Cristo. Saber que Deus olha para você, Ele não enxerga mais pecado em você. Isso não quer dizer que você não peca. Quer dizer que quando Deus olha para você, Ele enxerga a justiça de Cristo em você. Agora eu imagino, como seria o louvor de uma igreja que todo mundo sabe que é justo? Eu te pergunto, como seria? Porque seja sincero, você não baseia no sacrifício de Cristo. Nós fomos condicionados a olhar muito mais para nós do que para Cristo. Chega aqui no domingo, ao invés de você olhar para Cristo e falar: eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou mais que vencedor, eu sou justo em Cristo. Não, a gente chega aqui, o que você começa a fazer? Uma avaliação da sua própria vida. E aí você chega aqui e você começa a avaliar, você fala: será que eu fui bom essa semana? Aí você começa a pensar: segunda, terça, não, quarta-feira eu briguei com a minha mulher, foi feio o negócio, eu falei que eu não devia falar, olha, na quinta-feira eu tive um outro problema. E aí o que acontece? O irmão automaticamente, ele se sente até acusado de erguer a mão. Ele fala: como é que eu vou erguer a mão? Porque ele está baseado na obediência dele. Como eu vou erguer a mão? Não posso erguer a mão. E aí o que acontece? Cristo sai de centro e entra ele, entra a justiça dele. E qual que é o problema? Porque esse domingo ele vem assim, mas ele fala: eu vou melhorar, eu vou ser melhor. Aí esse próximo domingo, ele começa agora a lutar pela própria força, e ele começa a querer ser bom. E aí vamos dizer que essa semana ele acha que ele foi bom. Esse domingo ele nem ergueu a mão, porque ele não teve revelação da justiça. Mas domingo que vem ele ergue as duas mãos, e ele olha para os irmãos do lado, tipo assim, né? Aqui está o santo. Ele fala: esse domingo eu não fiz nada, esse domingo eu vou orar e Deus vai me ouvir, esse domingo vai ser demais. Mas por quê? Porque não está baseado. Cristo saiu do centro de novo. Quem está no centro o tempo inteiro? Ele. E aí no outro domingo, sabe o que vai acontecer de novo? Ele vai ter alguma coisa.
E aí ele não vai erguer a mão. No outro domingo ele ergue. Aí ele passa 3 domingos. E aí sabe qual é o pior da religião? A religião é quando você passa a erguer a mão todo domingo achando que tem a ver com você. O pior da religião é quando você não abaixa mais a mão. Mas não é por causa de Cristo não, é por causa da sua própria justiça. Qual que é o irmão que fica avaliando santidade? Você já viu? Porque a religião gosta de comparar santidade. Olha, vamos ver se eu sou mais santo que o irmão. Quem é esse irmão? Olha lá, quem é esse irmão para fazer isso? Quem é esse irmão, pastor, para falar? Por quê? Porque agora começa a basear a minha vida na obediência à lei. Qual que é o problema disso? É que a obediência à lei, ela não põe Cristo no centro. Pastor, qual é a base do Evangelho? A base do Evangelho é a fé. É a fé no Filho de Deus. Sabe por que você pode chegar aqui todo domingo, erguer a mão e louvar a Deus? Sabe por quê? Porque você foi feito justo em Cristo Jesus. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você baseia a sua vida na obediência, como é que você vai ser alguém que consegue liberar a palavra de fé? Você nunca consegue. Horas você libera a palavra de fé, porque horas você julga estar merecendo. Horas você acha que você merece a porta aberta. Horas você acha que você merece a empresa grande. Horas você acha que você merece o milagre. Mas horas você acha que você não merece nada. E aí você vive uma vida de uma gangorra. Ora eu me sinto muito amado por Deus. Ora eu não me sinto amado por Deus. Ora eu me sinto cheio de ousadia para declarar. Ora eu não me sinto cheio de ousadia. Por quê? Porque a obediência não produz fé, mas a fé produz obediência. Quando você olha para o sacrifício de Cristo e você sabe que você é amado, sabe o que isso vai produzir em você? Obediência. Sabe o que a Bíblia diz? É que a nova aliança é superior à velha aliança. Nós estamos acima da lei. Sabe como é que alguém pode cumprir a lei? Eu falei aqui, né, são 613 mandamentos. É possível cumprir 613 mandamentos? Não é. Só de uma forma é possível cumprir 613 mandamentos. Sabe como? Estando em Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Quando você está em Cristo, você também cumpriu toda a lei. E aí o que acontece? Você pode ser abençoado, não é por causa de você, não é por aquilo que você faz, não é pela sua obediência, é pela obediência de Cristo. É porque você está em Cristo. Aí alguém fala para mim, não pastor, assim é muito fácil, porque a gente gosta daquela pregação que diz o que você tem que fazer. Não está acontecendo porque você não fez isso. Não está acontecendo porque você não fez aquilo. Não avalie aquilo que você tem obedecido, avalie aquilo que você tem crido. Porque o grande problema é a crença. Tem irmão que está até praticando certo, mas com a crença errada. Por que ele está praticando certo? Porque ele acha que é a prática. Olha pastor, se eu fizer, e aí você entende que isso é um problema. É interessante porque quando nós estamos baseados na obediência, eu lembro, estava até dizendo para os líderes, eu lembro quando a gente vai para o encontro, né? Irmão, você vai para o encontro, se te colocarem para fazer qualquer coisa no encontro, você está tranquilo. Mas quando dizem que você vai pregar libertação no encontro, aí a coisa muda. Aí o ambiente espiritual fica diferente. Quando falam, você vai pregar libertação no encontro, aí o negócio fica diferente. E aí quando falam que você vai pregar libertação no encontro, se todo mundo está fazendo jejum de uma refeição, você faz 10 semanas sem nenhuma refeição, né? Se os irmãos estão fazendo jejum de Daniel, você começa 6 meses antes, é ou não é, Cristiano? Você fala, eu vou chegar lá, rapaz, é demônio, eu vou ter que falar, o demônio vai ter que sair. E aí eu tenho que jejuar mais. E qual que é o problema? Quantas vezes eu fui para encontro tendo jejuado, e aí você chega lá e acha que o demônio tem que sair, por quê? Porque eu jejuei. Agora o demônio vai sair por quê? Porque eu tenho autoridade, eu jejuei, e se eu jejuei, o demônio vai sair. Agora, o mérito não está em Cristo, está no quê? No meu jejum. E isso pode parecer muito bom, porque o irmão chega lá e ele acha o quê? Foi o meu jejum que está fazendo isso. E aí ele chega, e aí o demônio sai, aquela coisa. Mas sabe qual é o problema? O problema é o dia que ele não jejuou. O dia que ele não jejuou, aí como que ele vai para o encontro? Eu te digo, o demônio sai por causa do jejum ou por causa de Cristo? Por causa do jejum ou por causa de Cristo? Se manifestar um demônio aqui agora, manifestou o demônio. O que expulsa o demônio, meus irmãos? É o que? Cristo. E aí manifesta o demônio aqui agora, eu passo no meio dos irmãos e falo, vou escolher um irmão para expulsar o demônio aqui agora. Vamos ver quem eu vou escolher para expulsar o demônio. Qual que é a tendência de todo mundo? Você vai se esconder, fala, pastor, chama meu líder, chama o pastor aí, chama ele para expulsar. Eu expulsar demônio? Por quê? Porque você está vinculado com a sua obra. E aí quando o irmão vai para o encontro e ele não jejuou, qual que é o problema? É que ele acha que ele não está apto para expulsar o demônio agora. Porque ele está olhando para ele mesmo. Agora a grande questão é o quê? Pastor, você não jejua mais hoje? Eu jejuo mais do que eu jejuava antes. Porque agora eu não jejuo porque eu creio que o meu jejum tem poder de mudar. Eu jejuo porque eu preciso depender de Cristo.
Eu jejuo porque eu sei, olha, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Não é porque agora o poder está no meu jejum ou não. Eu não chego lá na hora de ministrar e fico avaliando, olha, será que eu jejuei? Olha, será que eu estou bem? Olha, será que eu estou ruim? Não, eu chego lá e eu olho para Cristo, eu falo, é de Cristo que flui toda a virtude, é de Cristo que vem tudo, é através de Cristo que eu posso declarar e vai sair, porque Cristo já derrotou todo o principado na cruz. Agora o mesmo vale para a sua vida. Qual que é o problema de muita gente? É que ele não se sente autoridade para falar, porque o tempo inteiro ele se sente em débito com alguma coisa. O tempo inteiro ele acha que ele está devendo alguma coisa. E eu vou te falar, se você for se relacionar com base no merecimento, no seu mérito, você vai perceber que o tempo inteiro você vai estar devendo alguma coisa. O tempo inteiro vai faltar alguma coisa. O tempo inteiro você não é perfeito o suficiente para receber algo de Deus. Por isso que nós estamos baseados na fé do Filho de Deus. E quando nós estamos baseando na fé de Cristo, eu te digo, sabe qual é a chave? É quando você olha para Cristo. Quando você olha para Cristo, você ganha fé para declarar, fé para ser transformado, fé para vencer o pecado, fé para mudar circunstâncias, fé para as coisas serem mudadas. Porque você está olhando para Cristo, você não está olhando para você não está olhando para o seu mérito. E isso vai produzir fé para obedecer, fé para crer, fé para proclamar. Olha que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 9. Hoje nós estamos sem projeção, você vai ter que abrir sua Bíblia mesmo, hoje não vai ter jeito. Deu algum problema aqui nos 45 do segundo tempo. Gálatas capítulo 3, verso 9. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 3, verso 9 ao verso 12. Gálatas 3, 9. Gálatas 3, 9 a 12, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha aqui para mim, o que Paulo está dizendo? A igreja de Gálatas era uma igreja que aparentemente praticava toda a lei. A igreja de Gálatas era a igreja dos judaizantes. Quem eram os judaizantes, pastor? Eram aqueles que tinham acabado de se converter do judaísmo. Eles tinham acabado de sair do judaísmo. E aí, no judaísmo, o que o judaísmo diz? Deuteronômio 28. Se você obedecer, você tem a bênção de Deus. Se você desobedecer, você tem a maldição de Deus. E muito crente vive ainda hoje. E o que Paulo estava dizendo para os Gálatas? Olha, os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todo aquele que acha que é abençoado por Deus, por aquilo que ele pode fazer, está debaixo de maldição. Por quê, pastor? O Paulo está dizendo isso. Porque você não vai conseguir cumprir toda a lei. O mérito e você recebe é tão somente pela graça. É pelo favor imerecido. Essa igreja de Gálatas aqui era uma igreja que ela estava tão presa à lei, que na velha aliança é o seguinte, só podia ter a bênção de Deus quem fosse circuncidado. O que os irmãos começaram a fazer? Quem se convertia, eles queriam que cumprisse toda a lei, que inclusive circuncidasse. Que eles diziam, tem que cumprir toda a lei. E Paulo em determinado momento até corrige. Ele disse, olha, os irmãos dos Gálatas querem espreitar a liberdade uns dos outros. O que é espreitar a liberdade? A circuncisão é algo que o homem faz no órgão genital masculino. Retira o prepúcio do órgão genital masculino. Sabe o que os irmãos chegaram a fazer para espreitar a liberdade uns dos outros? E Paulo teve que repreendê-los. Os irmãos seguiam uns aos outros no banheiro. E chegava no banheiro, o irmão ficava olhando para ver se o outro era circuncidado ou não. Estava espreitando a liberdade. Para quê? Para dizer para o outro, olha, você não tem sido abençoado porque você não é circuncidado. Você não tem sido abençoado. E Paulo está dizendo, olha, não tem como você receber a bênção de Deus se não for pela fé no sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o princípio pelo qual você recebeu a salvação é o mesmo princípio pelo qual você recebe toda a bênção. Qual que é, pastor? Pela graça. Qual que é o problema das igrejas e das teologias que pregam que um dia você está salvo, no outro você não está salvo? Então tem muitos lugares que pregam o quê? Olha, hoje você se comportou bem? Comportei. Você falou certinho com a sua esposa? Falei. Você honrou seus pais? Honrei. Então tá bom.
Então hoje você está salvo. Amanhã, já viveu isso, pastor Gustavo? Amanhã é o seguinte: você comportou mal, comportei mal. Você falou alto com sua esposa, falei alto com minha esposa. Você fez alguma coisa que não devia, fiz. Hoje você está no inferno. E aí, acho que só eu já vivi isso aqui. Então um dia você crê que você está no céu. Por quê? Pelas suas obras. Amanhã você crê que está no inferno por causa das suas obras. Mas eu te pergunto, o que salva alguém? É a sua obra ou é a obra consumada no Calvário? Então o irmão tem dia que ele acha que ele está salvo e tem dia que ele acha que ele está no inferno. Por quê? Porque ele está baseado na sua obra. E o que Paulo diz? Olha, se fosse assim, Cristo não precisava ter morrido. Se fosse por causa do que você faz, por causa da sua obediência, Cristo não precisava ter morrido. Então qual que é a chave? A chave é que se a salvação você recebeu por conta da graça de ter olhado para Cristo, por que você foi salvo? Porque você olhou para Cristo. Esses dias atrás, uma moça veio aqui no final do culto e falou: pastor, eu não tenho convicção de salvação. Eu falei: por quê? E aí o que normalmente a pessoa responde? Ela olha para a obediência dela. Não tenho certeza que eu sou salvo, porque eu faço isso. Eu falei: mas você não deve olhar para você, olha para Cristo. Aí alguém fala: pastor, é olhar para Cristo? Porque qual é a fé? Aonde nós ganhamos fé para transformar a nossa vida? Aonde nós ganhamos fé para a mudança da nossa realidade? Aonde? É olhando para Cristo. Eu te pergunto, quem se sente mais filho? O irmão que um dia está no céu, outro está no inferno, ou que sabe que é filho, não tem jeito, ele é filho de qualquer jeito, ele é amado de qualquer jeito, o pai tem prazer nele de qualquer jeito? Quem que vive uma vida melhor? Seja sincero. Sabe que é filho. Sabe por quê? Porque ele está olhando para o sacrifício de Cristo o tempo inteiro. Eu te digo, se a salvação foi olhar para a obra de Cristo, todos os milagres na sua vida também é só olhar para a obra de Cristo. É só enxergar a obra de Cristo. Tem irmão que fala: pastor, hoje eu mereço. É igual que acha que está salvo. Hoje eu mereço milagre. Eu ergui a mão aqui, na hora do louvor, o pastor cantou até a música que eu gosto. Hoje eu estou cheio do fogo, hoje eu mereço. Por quê? Porque ele acha que ele está bem. Ele está bem na fita, ele está fazendo tudo certinho. Mas amanhã, ele acha: não, pastor, hoje eu não mereço nada. Hoje até se Deus quisesse me castigar, era um bom dia, né? Hoje seria um bom domingo. Mas por quê? Por que ele está vinculado nisso? Porque ele tirou os olhos de quem? De Cristo. Agora eu te digo, o irmão que sabe que já é abençoado, já é favorecido, já é agraciado em todo o tempo, sabe o que acontece com ele? Não tem jeito, ele vive na fé. Ele vai vencer o pecado, ele vai vencer a incredulidade, ele vai vencer o medo, ele vai vencer a miséria, ele vai vencer a mentira do diabo, porque ele sabe: eu sou abençoado. Pai, eu sou abençoado. Por quê? Por conta de Cristo. O sacrifício de Cristo me deu acesso à bênção. E aí Paulo está dizendo: olha, maldito todo aquele que permanece na lei para praticar. É evidente que pela lei ninguém é justificado por Deus, porque o justo viverá pela fé. O que ele está dizendo? Quando você tem convicção que você é justo, você vive na fé. Quando você sabe que você é amado, você vive na fé. Quando você sabe que, olha, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Pastor, não é importante o que alguém pratica, mas eu te digo, a prática correta vem da fé correta. Quando você crê corretamente, aquilo vai produzir isso. Por quê? Porque quem questiona a sua obediência nunca consegue confessar fé. Quem fica olhando para si mesmo o tempo inteiro nunca tem palavra de fé. Eu te digo, se você for sincero com você mesmo, e se hoje eu ministrar, olha bem como está a sua vida. Como tem sido seus dias? Será que Deus pode te abençoar mesmo? Será que o que você tem clamado, você merece receber? O que você pensou há 10 minutos atrás? Como tem sido? Como tem sido seu nível de fé? Será que você não tem fraquejado? Sabe o que é isso? É levar você a olhar para você o tempo inteiro. Quem olha para si o tempo inteiro, você já viu aqueles irmãos que falam: isso aqui foi preço, paguei um preço por isso aqui. Você vai ver, para ter, tem que pagar preço também. O que ele está dizendo? Que quem fez foi ele que fez. E eu te digo, é um risco isso, porque o que você mesmo faz, eu te digo, é um perigo. Bom mesmo é quando você fala: rapaz, olha, eu não sei, aconteceu, a graça de Deus, o favor de Deus, Jesus morreu na cruz, eu não sei, aconteceu. Como é que multiplicou? Olha, multiplicou, é o favor de Deus sobre mim. Não é aquela coisa: não, eu fiz, olha o preço que eu paguei um preço enorme. Olha, pastor, não tem preço. Na graça, sabe qual é o preço? Entrar no descanso, de que Ele fez todas as coisas, só precisa descansar nele agora. Agora é você viver descansado nele. E quando nós falamos sobre isso, eu não estou dizendo que a obediência não é importante. O que eu estou dizendo é que o justo vive pela fé. No momento em que o justo baseia a sua vida na obediência, que tem ou deixa de ter, ele se apoia num terreno movediço, e o resultado é a queda. O resultado é vida cristã. Uma hora eu estou bem demais, uma hora eu estou mal demais. Tira os olhos de você, olha para Cristo, olha para a cruz, olha para o sacrifício dele. Não olha para o seu mérito, olha para ele. Pastor, por quê? Porque isso te enche de fé para ter a vida transformada.
Isso te enche de expectativa. A obediência não é lei quando ela provém de fé, mas quando confiamos em nossa obediência para nos relacionarmos com Deus, então a obediência se torna lei. Entende? Viver pela lei é viver pelo princípio da justiça própria e do merecimento. Você passa a checar o tempo inteiro a obediência para avaliar se você é merecedor. Quer te dizer, olha para Cristo. Sabe o que é lindo na pregação da graça? Sabe por que eu tenho descoberto cada vez mais que os fariseus odiavam quando Jesus pregava isso? Porque a graça mostra um Deus que fez tudo por você. O que você tem que fazer? Só crer nele. Só se basear nele. Sua vida é transformada quando você olha para ele. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Mas sabe por que os fariseus ficaram revoltados? Porque fariseu, ele quer mostrar, não, peraí, eu tenho mérito nisso. Jesus disse, olha, o fariseu subiu para orar, o que ele disse? Ele batia no peito e dizia, olha, eu tenho dado meu dízimo, eu tenho feito, olha, eu sou bom, olha, eu tenho realizado. Mas não, tudo que nós recebemos é por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Sabe que isso é poderoso? É que nos leva a crer que tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com olhar para Cristo. E aí quando você olha para Cristo, isso te dá fé para obedecer. É interessante porque você pode tentar vencer qualquer pecado. A lei, a Bíblia diz que a lei, ela potencializa o pecado. A lei é o aguilhão do pecado. A lei potencializa o pecado. Quanto mais você acha que você não pode, isso potencializa o pecado. Não tem poder para vencer o pecado, potencializa. Se eu disser para você agora, olha, não pensa no Mickey Mouse. Não pensa no Mickey Mouse, não pensa, por favor, não pensa. O que aconteceu com você? Você pensou, porque esse é o poder que a lei produz. A lei é te falar, ó, não pode, não pode, não pode, não pode. E não pode, não pode, não pode. O que produz? Produz o que você sente vontade de fazer. Agora, o que é a graça? A graça te leva a tirar os olhos de tudo e olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, você não tem vontade de fazer mais nada. Sabe qual é a diferença da lei e da graça? Um tempo atrás nós fomos fazer um discipulado um tempo atrás, e eu acabei não avisando um dos irmãos, e naquela ocasião era o irmão que mais comia na equipe. Eu não avisei ele que ia ter uma pizza free naquele dia, né? Que eu ia pagar a rodada de pizza para todo mundo, e ele não recebeu a mensagem. E aí, ele foi, mas ele tinha passado em casa e tinha comido já. Ele passou em casa, comeu, chegou lá para a pizza, eu já estava preparado, porque era à la carte, esse irmão dava trabalho. Todo lugar tem um irmão que dá mais trabalho, né? Aqueles irmãos que comem 10 pedaços de pizza sozinho, é um absurdo. É um absurdo, mas todo grupo tem um, né? Que bota para quebrar. Aí chegamos lá, esse irmão, aí fomos comer, e aí daqui a pouco esse irmão não pediu nada. Eu falei, irmão, você está bem? Pega lá, você está com febre, alguma coisa está acontecendo. Esse irmão não pediu nada, ele come até a caixa da pizza se deixar, né? Ele não está pedindo nada, não quero. Passou outra pizza, não quero. Passou outra pizza, não quero. Falei, pastor, irmão, o que aconteceu? Ele falou, pastor, sabe o que aconteceu? Eu passei em casa, pastor, comi um arrozão com ovo. E eu pensei que ia ser discipulado normal. Eu bati um arroz com ovo, joguei o arroz, pus o ovo em cima e mandei para dentro uma pratada, pastor. Mas não estou aguentando mais nem olhar para a comida. E aí eu falei, vai vir a doce, ele vai querer. Veio a doce, irmão, pega a doce aí. Essa aqui é que você gosta, morango com chocolate. Oh, aleluia, fala aleluia. Fala pro irmão, paga para mim no final do culto. Fala para ele, está liberado, eu declaro haja. E aí, olha aqui para mim. Aí veio lá, ele falou, não quero também. Por quê? Eu estou cheio. E aí, olha aqui, o Espírito me falou uma coisa. Sabe o que é a lei? A lei é você ir morrendo de fome para a pizzaria. E aí você acha que é dizer não para o pecado. É dizer não para as coisas. E aí quem vai morrendo de fome para a pizzaria fica como? Não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer. Mas daqui a pouco vem a pizza e você olha, aí aquele cheiro sobe, aí você fala, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Aí daqui a pouco vem aquela de rúcula com tomate seco, que você gosta demais. Aí você fala, eu não vou comer. Aí daqui a pouco você olha de rúcula com tomate seco. Aí você fala, não vou comer, mas você está morrendo de fome. Quem aqui já ficou com muita fome? Não tem como não comer. Daqui a pouco o que vai acontecer? Você come. Por quê? Você insistiu, não vou. Você viu que não era bom, não vou e comeu. O que é a graça, pastor? A graça é quando você olha para Cristo e você é alimentado antes de chegar na pizzaria. Aí não é aquela coisa de você ficar falando não para o pecado. Não quero. Não, a graça, você está de barriga cheia. Aí vem o pecado, vem a mentira do diabo, coloca a pizza na sua frente e fala, não quero. Não quero, por que eu não quero? Porque eu já estou bem alimentado, eu já tenho algo superior a isso aqui. Eu já estou bem, eu estou satisfeito. Você entendeu a diferença? A lei é você falando, eu não quero, eu não vou comer.
mais cedo ou mais tarde acaba caindo. E qual que é o problema? Quando o irmão não come, ele vai sair da pizzaria falando, viu, eu não comi, eu sou demais, eu não comi e eu sou bom. O irmão que comeu vai se sentir acusado, poxa vida, acabei comendo, não era para comer. Mas quem está na graça, ele não está nem na condenação de quem comeu e nem na justiça própria de quem comeu. Ele está olhando para Cristo, falando, eu não comi, mas não tem nada a ver comigo. Eu não comia porque eu já estava de barriga cheia. Eu não comia porque Cristo já tinha me dado um outro alimento. Eu não comi, não tem nada a ver comigo, com a minha santidade. Não é porque eu sou bom, eu não recebi porque eu sou bom. Eu não recebi porque eu sou demais, porque eu sou mais santo que fulano e beltrano. Eu recebi porque eu olhei para a obra do Calvário, porque eu olhei para Cristo, e Cristo é suficiente para me dar todas as coisas. E aqui, rapidamente, eu quero falar para você 4 pontos. Primeiro, não baseie a fé na sua obediência. O problema de muitos de nós é que não nos sentimos à vontade para liberar a fé, porque o tempo todo estamos avaliando o quanto temos obedecido. Por esse motivo nos tornamos acanhados na liberação da fé. Avalie o que você tem crido. Entende? Porque quando você tem a crença correta, você vai ter a fé correta. Quando você crê certo, você vai ter uma vida de prática correta. Quando você crê no sacrifício de Cristo, quando você acorda falando, eu sou amado, eu sou favorecido, Deus me ama, Ele tem prazer em mim, sabe o que isso vai produzir em você? Vai produzir obediência. Agora quando você acorda e fala, não, hoje eu tenho que ser obediente, hoje, olha, eu não posso olhar para tal coisa, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso ser assim, eu não posso ser daquele jeito, olha, eu não posso ser, por quê? Porque senão, olha, Deus vai me fulminar, olha, o amor de Deus, Ele é medido por aquilo que eu posso fazer. Sabe o que acontece? Você não consegue viver uma vida em paz. Então baseie a sua fé, baseie tudo na fé, no sacrifício de Cristo. Até cremos no ágil, no poder criativo de Deus, mas temos a tendência de misturar isso com a obediência à lei. E aí nos vemos falhos na obediência à lei e por consequência impedidos de desfrutar do favor de Deus. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou falando contra você obedecer, não. Pelo contrário, eu estou te falando da única maneira que você tem para obedecer. A única maneira que existe para obedecer é estar vinculado na graça, é ser achado em Cristo. É quando você está em Cristo, você tem força para vencer o pecado. Quem está lutando contra o pecado, ele está de barriga vazia. Uma hora ele vai cair naquilo, mas quem está cheio da graça de Deus, ele está satisfeito em Cristo. Ele já está plenamente satisfeito em todas as coisas. Ao olhar os milagres de Jesus, nós podemos avaliar algo peculiar. Só receberam milagres aqueles que liberaram a fé e não a obediência. Você já viu isso? Jesus nunca disse para alguém, olha, grande é a tua obediência, por isso você recebeu o milagre. Jesus nunca falou. Sabe por que Jesus nunca falou? Porque Jesus nunca encontrou obediência suficiente. Por mais brilhante que alguém fosse, ele não encontrou nunca obediência suficiente para liberar. Sabe o que Jesus todas as vezes elogiou? Grande é a tua. Aquelas pessoas estavam baseando a fé no quê? Jesus estava ali, Ele era o Filho de Deus, eu posso receber. Tiraram os olhos delas e olharam para quem? Olharam para Ele. Quando você vem no culto, sabe quem é que recebe? Não é aqueles irmãos brilhantes, não. Não é os pastores e os superpoderosos, não. Não é o irmão que foi super santo. Eu estou falando aqui na justiça própria, porque na graça você é super santo pelo mérito de Cristo. Mas sabe quem são? Aqueles que olham para Cristo, e eles estão baseados na fé, não em si mesmo, não na sua própria obediência. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas 4, no verso 24, Lucas capítulo 4, verso 24 ao verso 30. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 24 ao verso 30. Lucas 4, 24 a 30. E disse, Jesus dizendo, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. O que existia em Israel? Muitas viúvas. Nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E ele continua dizendo, Jesus, e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E levantou-se a sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, porque dali, para que dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olha aqui para mim, essa foi a primeira pregação de Jesus. Jesus fala 2 coisas. Jesus, na verdade, foi a pregação na sinagoga, a única pregação dentro de uma sinagoga que está mencionada. Jesus fala 2 coisas. Ele fala, olha, nos dias que houve fome na terra, Elias, existia quantas viúvas a Bíblia fala? Diga, muitas viúvas.
E a Bíblia diz, olha, nos dias de Elias havia muitas viúvas, mas só uma recebeu milagre. Qual foi a que recebeu milagre? Uma viúva de Sarepta de Sidom. E aí Jesus continua seu discurso dizendo, olha, nos dias do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos, mas só um recebeu cura, Naamã, o sírio. E aí a Bíblia diz que se revoltaram e quiseram apedrejar Jesus, quiseram jogar ele de cima de um precipício. Você entendeu por que quiseram jogar Jesus de cima de um precipício? Se você não entendeu, eu vou te mostrar por quê. Porque Jesus estava dizendo que todo milagre, tudo que você recebe na vida cristã está vinculado à fé e não à obediência à lei. Ele está dizendo, olha, nos dias do profeta Elias houve fome e houve muitas viúvas que precisavam, mas uma viúva que era de Sarepta de Sidom, então ela não era judia, ela foi a única que recebeu o milagre. Por quê? Porque todos que eram judeus, todas as viúvas judias, qual que era o coração delas? Olha, se nós comportarmos bem, nós podemos receber, se comportarmos mal, não vamos receber. E o que isso produz? Produz que nenhuma viúva judia recebeu milagre, nenhuma viúva em Israel recebeu milagre, senão uma que nem cristã não era. Mas por quê? Porque quando ela viu o profeta, ela baseou tudo na fé. E ele continua dizendo, falando, olha, havia muitos leprosos, mas só Naamã, o sírio, recebeu a cura. Por que Naamã, o sírio, recebeu a cura? Porque Naamã não ficou olhando para ele mesmo. Quando Naamã recebeu a possibilidade de ser curado, ele não olhou para ele mesmo, ele não olhou para o estilo de vida dele. Naamã olhou, e aqui era a velha aliança, mas aqui ele já estava olhando para Cristo. Ele olhou para o poder que existia em liberar a cura sobre ele. Sabe onde é que flui o milagre? E aqui quiseram apedrejar Jesus, porque eles disseram o quê? Não, mas como é que é isso? Vão apedrejar Jesus. Esses não obedeciam a lei e receberam. Receberam, sabe por quê? Por causa da fé. Porque receberam, porque basearam tudo na fé. Sabe de onde que flui milagre? É quando você olha para Cristo. Você pode se encher de fé quando você olha para Ele. É quando você olha para a cruz, você pode... Existe algo peculiar nesse texto. Jesus disse que os milagres aconteceram àqueles que não tinham conhecimento da lei, mas que liberaram a fé. Os fariseus eram rigorosamente obedientes à lei, mas em todo o ministério de Jesus, eles não receberam sequer um milagre. O fariseu cumpria a lei, meu irmão, muito mais que eu e você. Eles tinham uma prática de cumprimento da lei, de fazer vários jejuns durante a semana, de não tirar o dízimo somente do rendimento, mas de presente, do endro, do cominho, né, da hortelã. Eles tinham uma prática rigorosa, e eles não receberam nada de Jesus. Por quê? Porque o tempo inteiro eles olhavam para eles mesmos. E com certeza os fariseus se aproximavam de Jesus, os que olhavam para eles mesmos e achavam que eles eram bons, falavam, eu não preciso de Jesus. No fundo era isso que ele estava dizendo, pela minha prática eu consigo me salvar. Outros deviam olhar para Jesus e falar, eu não mereço, porque eu não cumpri a lei o suficiente. Mas quem for aqueles que aqui Jesus está dizendo que recebeu o milagre? É aquele que olhou para Cristo, aquele que enxergou Cristo, aquele que pela fé se baseou em Cristo. Fala para quem está ao seu lado, olha para Cristo. Fala para ele, baseia a sua fé em Cristo. Então normalmente nós liberamos a palavra de vida e do haja, alinhada à nossa obediência. Olhamos para nós mesmos, mas dessa forma não funciona, porque não tem a fé como base, mas a justiça própria. Talvez você está olhando nesses dias, e você só se sente apto a confessar aquilo que você acha que você merece. Irmãos, nós vivemos uma meritocracia. Você tira numa prova aquilo que você foi bom para desempenhar. Você ganha fruto daquilo que você pode trabalhar. Mas quer te dizer, a graça é o escândalo de Deus. É quando você olha para Cristo. Você merece tudo de Cristo por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. Aí você fala, pastor, então já que eu estou olhando para Cristo, eu vou tirar 0 na prova? Não, você está olhando para Cristo, Ele vai te capacitar, você tira 10 na prova. Você está olhando para Cristo, pastor, estou olhando para Cristo, eu vou ter a vida de qualquer jeito. Não, você está olhando para Cristo, você vai ter a vida mais santa que existe, porque você está olhando para Cristo. Pastor, eu estou olhando para Cristo, a minha vida vai ser uma bagunça. Não, você está olhando para Cristo. Quem olha para Cristo, quem percebeu Cristo, a Bíblia diz, olha, com o rosto desvendado, nós contemplamos como por um espelho, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem Ele é. Segunda coisa, confesse confiado na bondade. Nós estamos falando do haja, de confessar, confesse confiado na bondade. Lá em Mateus 15, 21 a 28, a Bíblia diz, Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, Mateus 15, 21, e eis que uma mulher cananeia, diga cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, diga, Senhor, filho de Davi, não mais alto, ela clamou, diga, Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ela não era judia, ela não cumpria a lei, ela não tinha os preceitos da lei, ela não guardava o sábado, ela não praticava todos os rituais de purificação da alimentação. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você acha que ela estava olhando para ela mesma? Você acha que ela estava olhando para o que ela merecia? Você acha que ela estava olhando para as práticas dela? Porque muita gente não chegou a Jesus porque disse: ele nem vai me atender, eu não mereço. Outros falaram: eu não vou porque eu sou bom demais. Mas essa mulher olhou para Cristo e ela disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, ela estava na graça. Quem está na graça vai diante do Senhor com liberdade, com ousadia, cheio de fé. Ele não está olhando para o que ele fez, ele não está olhando para o quanto ele é bom, ele está olhando para a bondade de Cristo, para o sacrifício de Cristo. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, diga ó mulher. Esse ó mulher aqui é aquela que você fala: agora você quebrou os argumentos. Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus não disse grande é a tua obediência, Jesus disse grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Jesus não falou: grande é a santidade que você tem tido na última semana. Não, Jesus falou: grande é a tua fé. Porque ela olhou para Cristo, ela enxergou Cristo. Essa é a chave de tudo. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quando nós deparamos com essa história, algo chama atenção. Jesus cura uma mulher cananeia, ela não era judia, não seguia os preceitos da lei e recebeu cura. Imagina a perplexidade da multidão, uma vez que eles criam que toda maldição era porque alguém não obedecia à lei. Agora Jesus estava manifestando milagre, alguém que não tinha como base a lei, mas a fé. Imagina como a multidão não ficou olhando para aquilo. Aquela mulher não obedecia a lei, mas ela não olhou para a lei, ela não olhou para a própria vida dela, não olhou para ela olhou para a bondade de Cristo, ela olhou para Cristo. Sabe qual é a questão? Eu tenho certeza que essa mulher depois ela teve uma vida completamente transformada, ela nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque ela descobriu a chave é olhar para Ele. Você só vai ter realidade para confessar o haja se você tiver confiado na bondade de Deus, no seu amor, na essência de quem Ele é. Uma vez que você foi feito justo em Cristo, você deve confessar tudo confiado nessa justiça. Agora é olhar para Cristo, você é favorecido, você é amado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar para você mesmo, você nunca vai ter margem para declarar coisas grandes do Senhor. Se você olhar para a sua própria justiça, você nunca vai ter autoridade, você vai viver uma vida cristã que você olha para você e que vira e mexe, você, não vou confessar isso, acho que Deus enganou, Deus mandou para o endereço errado, Ele falou, Ele não estava vendo para quem Ele estava falando, não. Quando Deus declarou isso, acho que Ele não estava enxergando muito bem para quem Ele estava declarando. Mas essa é a graça. É você não olhar para você mesmo, é você olhar para Ele. E quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós obedecemos, mais obedientes nos tornamos. Quanto mais olhamos para Ele, sabe por quê? A obediência não produz fé. A obediência produz medo, produz justiça própria. Mas a fé produz obediência. Quando eu sei que eu sou favorecido em Cristo, aí que eu quero obedecer. Quando eu sei que eu sou favorecido em Cristo, aí que eu sei, olha, eu sou amado, eu sou favorecido. É por isso que eu sou santo, porque eu sou justo, Ele já me fez justo. Então isso me dá base, isso me enche de fé, de alegria, para poder ter uma vida cristã leve, obediente. Descanse na obra consumada. Sabe, você pode descansar. Você pode descansar que Ele já fez tudo. Agora, qual que é o nosso papel, pastor? É só descansar. Sabe qual é o seu papel na nova aliança? Cristo já fez tudo, Ele disse: está consumado. Sabe o que Ele estava falando quando Ele disse está consumado aqui para nós encerrarmos? Lá em 2 Crônicas capítulo 20, se você quiser abrir o último texto que nós vamos ler, você pode descansar na obra que já está realizada, na obra que já está consumada. O sacrifício de Cristo, irmãos, eu oro para que cada dia nós tenhamos a revelação do poder que o sacrifício de Cristo tem para nós. Tudo já foi feito para você. Sabia que há 2000 anos atrás, tudo já foi feito? Tudo já foi consumado? Jesus não vai morrer de novo não, Ele já morreu. Então quer dizer o quê? Que tudo já foi feito, tudo está consumado, tudo já foi liberado. Você pode descansar agora. Qual que é o problema de muitos cristãos? É que eles caminham
O está consumado, sabe o que Deus estava falando? Eu realizei toda a obra. Jesus na cruz está falando, eu realizei toda a obra. Agora, você caminha como alguém que já tem toda a obra executada. Mas muito crente, ele acha que, não, eu preciso de melhorar, eu preciso de melhorar, eu preciso ser melhor, para chegar no está consumado. Agora eu mereço. Entende? E aí ele baseia a vida inteira, para chegar no ponto que Jesus já trabalhou para o seu ponto de partida. Ele baseia a vida inteira para chegar no ponto de partida. Então, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser bom, olha, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Eu não estou dizendo para você que você não vai mudar, mas eu estou te dizendo que a chave de toda transformação está na graça de Deus. E aí ele chega aqui, e ele trabalhou, ele fala, agora eu estou apto para viver o propósito de Deus. Não, sabe o que o está consumado fala? Jesus morreu na cruz, pagou todo o preço para você vir a partir daqui. É a partir daqui que você sai. Toda a obra já está consumada. Você não precisa de fazer nada, você já está na obra consumada. Você não precisa de praticar nada, você já está na obra consumada. E agora quando você tem essa revelação, você tem outro poder na vida cristã. Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É Deus falando isso para você. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aqui a Bíblia não está dizendo que não vai ter batalha, mas olha o que Cristo está dizendo. Isso aqui é uma antivisão da graça. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sar-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você já está na obra consumada. O milagre, a vida, a unção, a restauração, o casamento, as finanças, os discípulos, a multiplicação, há 2000 anos atrás já foi feita. Já foi feito. Sabe o que Deus disse para o povo? Canaã é um símbolo espiritual. Sabe o que Deus falou para eles? Olha, vocês vão entrar em Canaã, mas vocês vão entrar numa casa que vocês não construíram. O povo conquistou tanta terra, tanta terra, tanta terra, tanta terra, tanta terra, tanta terra, tanta terra. E quando eles chegarem em Canaã, Deus disse para Josué: Josué, divide para o povo e todo o povo vai ficar rico. Você imagina o Brasil conquistando a Europa inteira, não tem mais morador lá. Você vai morar numa casa que você não construiu, muito melhor que a sua. Você vai andar num carro que você não pagou por ele, muito melhor. É isso que Deus prometeu para o povo. Vocês vão morar numa casa que não foi vocês construindo, vocês terão um gado que não foram vocês. O que isso estava antevendo? A graça. O que Cristo fez na cruz? Ele disse: agora vocês vão descansar numa justiça que não é de vocês. Eu vou dar todas as coisas através da cruz para vocês. É isso que a Bíblia está dizendo. Tudo já foi liberado. Pastor, agora qual que é a chave para eu descansar nisso? Qual que é a chave para eu ter isso? Você alinhar a sua fé. Fé aonde? No sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu, tudo já foi liberado. Quando Cristo morreu, tudo já foi feito. Você entende como o nível de ousadia e de obediência cresce? Quando você olha, porque o irmão, quando ele não tem essa revelação, ele acha: não é o sacrifício de Cristo, não, é que eu ainda não melhorei nisso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E aí ele passa a vida inteira o quê? Baseando tudo nele. Mas quando você olha para Cristo, sabe, a obra já foi consumada na cruz. Agora o que você faz? Você vive descansado. Você entra dia, sai dia, você está descansado. Por quê? Porque Cristo já pagou todo o preço. Acaso morreu Cristo em vão? Sabe o que a Bíblia diz para quem quer se justificar pela lei? Olha, se Cristo já morreu, agora o que você faz? Você só entra no descanso. Sabe qual que é o esforço do Novo Testamento? Lá em Hebreus 4:11, depois você pode ler, a Bíblia diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Sabe qual que é o esforço da nova aliança? Sabe qual que é o seu esforço? Olha aqui para mim, eu já vou encerrar. Sabe qual que é o seu esforço? É descansar. Você já viu aquela música? É meu, somente meu, todo o trabalho. Os mais velhos lembram dessa música, né? E o meu trabalho é descansar em ti. Me ajuda aí quem sabe. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho? E o meu trabalho é descansar em ti. Todo mundo aprendeu agora, é meu somente.
é meu, somente meu, todo o trabalho. Não, o meu trabalho é descansar em ti. Eu estou invertendo tudo, mas o meu trabalho é descansar nele. A Rosana está me contrariando aqui, não me contraria não, eu que estou falando. Se eu falei assim, mudou, então eu acabei de inventar. Mas qual que é o seu trabalho na nova aliança? Está lá em Hebreus capítulo 4, o seu trabalho é o quê? É descansar nele. O seu trabalho é acordar de manhã e falar, vai acontecer, por quê? Porque Cristo morreu, eu sou filho, eu sou amado, Ele tem prazer em mim. Não é você acordar de manhã e ficar avaliando, não, avalie aquilo que você crê. O que você crê? Você crê que Deus é um bom pai? Você crê que Deus é um bom pai? Você crê que Ele tem prazer em você? Agora, olha aqui, eu vou encerrar agora. Ok. Seja sincero, a pior coisa é se um filho começa a avaliar o que ele pode receber do pai de acordo com a obediência dele. Isso vai gerar nele uma criança revoltada e desobediente. Se minha filha acordar todo dia e ela olhar para mim e falar, será que meu pai me ama mesmo? Olha, eu não tirei uma nota muito boa, eu não tenho sido obediente. O que isso vai produzir no meu relacionamento com ela? Vai aproximar o relacionamento? Só vai distanciar. Agora, um filho que todos os dias, ele está olhando, e ela acorda e ela fala, eu sei que meu pai me ama, eu sei que meu pai tem prazer em mim, eu sei que ele vai me dar coisas melhores. O que isso vai produzir no relacionamento? Ela vai se aproximar de mim, ela vai olhar para mim com bondade, com olhos de amor. Eu quero dizer, todos os dias, sabe qual é o seu esforço, o esforço da nova aliança? Olha aqui para mim, é você saber que você tem um pai. Você tem um pai, você pode acordar todo dia descansado. Tem irmão, né? E é interessante porque tem irmão que está preso a isso, de achar que Deus olha para você e fica falando. Esses dias eu fui numa igreja e o irmão falou, será que você é salvo mesmo? Eu falei, está fazendo a mesma indagação do que alguém entrar na minha casa e ficar perguntando para minha filha, será que ele é seu pai mesmo? Tem certeza? Será que não tem outra pessoa aí no caminho? Será que sua mãe foi fiel ao seu pai mesmo? Você conhece bem a história? O irmão começa a ser indagado disso, até da paternidade. Ele entra em dúvida até da paternidade. Eu sei que você já rompeu essa fase, diga aleluia. Você sabe que você é filho, que você é amado, que você é salvo, que você é justo, que você é favorecido, que você foi colocado em Cristo, que faça chuva, faça sol, o seu lugar é ao lado do Pai, você sabe disso. Mas eu te pergunto, você aplica essa mesma fé para a bênção na sua vida? Você acorda todo dia e fala, eu posso ser abençoado. O irmão olha para você e fala, mas que jejum você fez? Irmão, estou melhorando os meus jejuns, mas eu posso ser abençoado por causa do sacrifício de Cristo. Você fala, eu posso ser favorecido, eu posso, por quê? E aí sabe o que isso produz? Mais relacionamento com Deus. Você sabe que desde que eu tenho desfrutado da plenitude da paternidade de Deus, eu oro mais. Mas naquela oração da lei, Deus vai me dar agora, porque eu orei, eu estou fazendo essa campanha de oração. Não, eu oro porque tudo já está consumado. Eu oro no descanso, olhando já tudo já foi feito. Olha aqui, deixa eu te falar algo. Há 2000 anos atrás, naquela cruz, tudo já foi feito. Paulo, ele diz o seguinte, olha, se ele deu o seu próprio filho, acaso nos negaria qualquer coisa com ele? Sabe qual que é o seu esforço agora? É olhar para a circunstância e falar, eu sou amado. É olhar para a circunstância e falar, Deus me ama, Ele tem prazer em mim. Eu sou amado por Ele. Eu posso descansar nele. Posso descansar por quê? Aí o diabo vai falar, mas você não está bom o suficiente. Mas eu sou filho. E aí quanto mais você medita no que você é filho, melhor você vai ficando. Aí daqui a pouco o irmão é santo, chega de auréola no lugar, brilhando. Ele fala, irmão, como é que você tem vivido isso? Fala, irmão, é pela graça de Deus. É aquele irmão que está na pizzaria e comeu antes. Ele fala, eu não estou aqui, não deixei de comer, não é esforço nenhum para mim. Sabe por quê? Porque eu estou descansado na graça de Cristo. Eu posso viver descansado na graça dele. Sabe como é que você recebe as bênçãos? Descansado na obra da cruz. Será que tem alguma obra que você possa fazer para Deus maior que a obra da cruz? Quem acha que tem alguma coisa que você possa fazer maior que a obra da cruz? Pastor, eu posso fazer alguma coisa que Deus vai olhar para mim e falar, agora Ele merece. Então, se não tem nada maior, quero te dar um segredo. A maior obra que existiu foi a da cruz. Entra na obra da cruz todo dia descansa na obra da cruz. Quando você for diante de Deus, entra descansar na obra da cruz. E aí quando você descansar na obra da cruz, você fala, não tem nada maior que algo, não existe nada maior que poderia acontecer. Por isso é nessa obra que eu estou descansado. É nela que eu vivo. Quantos creem nesse amor de Deus por você? Baseado na fé. Para de olhar para você mesmo. Olha para Cristo. Para de olhar porque vai produzir dois grupos. Os da justiça própria. Deus tem que fazer.
Deus tem porque eu sou bom, eu sou demais, religiosidade, justiça própria. Ou vai produzir aqueles irmãos fracos na fé, toda hora olhando para ele, não, pastor, não vai acontecer porque eu não presto, não tem jeito. Não, tira o olho de um lado e de outro. Sabe o que você pode olhar? Olha para a obra da cruz, é seu Pai. Não é alguém que é indiferente, não é alguém que está longe, é seu Pai. Baseia na obra da cruz. E aí, onde está a sua fé? No sacrifício de Cristo. Sua fé não está na sua obediência, sua fé não está nas suas obras, sua fé está onde? No sacrifício de Cristo. E aí, sabe o que acontece? Você vai praticar ótimas obras, você vai praticar obras grandiosas. Por quê? Porque você está baseado nele.